E aí, pessoal? Bem-vindos a esta nossa análise visual. Olha, hoje a nossa missão é quebrar alguns paradigmas, viu? Se você está se preparando para o Enem, pode ter certeza que essa nossa conversa vai mudar completamente o jeito que você enxerga a prova de educação física. Esquece aquela ideia de que é só saber correr, pular ou decorar a regra de jogo. A gente está falando aqui de uma leitura super crítica do mundo ao nosso redor. Nós vamos explorar juntos como o movimento humano se cruza de verdade com a cultura, com a mídia e com a nossa própria sociedade. Vai lá? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Nossa jornada de hoje está super bem estruturada. A gente vai começar entendendo a educação física no Enem, depois vamos passar pela evolução histórica dos esportes, entender a lógica e a classificação esportiva, aí a gente entra na relação do esporte com a mídia e a sociedade, discute inclusão e diversidade e, para fechar com chave de ouro, a gente fala sobre saúde física e mental. É uma construção que vai desde a história até a sociologia crítica. Número 1. A educação física no Enem. Sabe qual é o grande segredo aqui? É a gente parar de ver a educação física como um mero teste de aptidão física ou um livrinho de regras. Na real, a prova trata isso como um estudo interdisciplinar denso, cheio de linguagens, códigos e fenômenos culturais. O corpo é visto como um texto crítico. Olha só essa lista. Ela é literalmente o mapa da mina com os tópicos mais cobrados. E repara bem, nenhum deles pede para você saber as medidas de uma quadra, né? O foco está na performance corporal, nas identidades juvenis, na quebra de padrões estéticos e na influência gigantesca da mídia. Para mandar bem nesses pontos, a gente precisa ter uma lente bem crítica sobre a sociedade, sacando que o exercício físico é, antes de tudo, uma prática de autonomia e de cidadania. 2. A evolução histórica dos esportes. Uma verdadeira jornada cultural. Para a gente entender onde estamos hoje, a gente precisa olhar lá para trás. E é fascinante perceber como o movimento humano não só acompanhou, mas muitas vezes moldou a evolução da própria civilização. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Lá em 779 a.C., na Grécia Antiga, o esporte surgiu meio que como um substituto direto para a guerra. Em vez de dizimar exércitos inteiros, eles resolviam as disputas ali, na competição entre os mais fortes. Aí, avançando na história, a gente passa pelos jogos de circo na Idade Média, até chegar no século XIX, quando figuras como Thomas Arnold decidem colocar regras no futebol e no rugby lá nas escolas da Inglaterra, justamente para dar uma freada na violência. Foi assim que o esporte passou de uma simulação de batalha para virar uma instituição formal e educativa mesmo. Então vamos avançar e ver como isso tudo se constrói. Daquelas raízes antigas que a gente acabou de ver, nós chegamos a esses números que são simplesmente astronômicos. O futebol é o líder absoluto com 3,5 bilhões de fãs pelo mundo, seguido ali de pertinho pelo cricket, impulsionado pelas antigas colônias inglesas e depois pelo hóquei. Esse alcance global gigantesco comprova de vez que o esporte é, sem dúvida, um dos maiores fenômenos socioculturais no nosso planeta. 3. Lógica e classificação esportiva. Mudando um pouco a nossa lente para a mecânica técnica agora, a gente vai ver como os jogos são categorizados. E isso ilustra brilhantemente como as questões da prova diferenciam as dinâmicas de jogo, viu? Pega o judô, por exemplo. É um esporte individual com interação. Ou seja, tem um enfrentamento direto, corpo a corpo, mas o atleta está ali sozinho, não tem colegas para ajudar. Já no futebol americano ou em outros esportes coletivos de interação, a equipe precisa colaborar e trabalhar junto o tempo todo para conseguir superar diretamente o time adversário. Entender essa diferença exata entre cooperação e oposição é o que vai te fazer acertar qualquer análise tática na prova. Olha, outro ponto que causa muita confusão é a diferença entre briga e luta. E a distância entre as duas é muito profunda, tanto filosoficamente quanto na prática. A briga é violenta, não tem limites e o objetivo ali é machucar mesmo. Ela simplesmente desumaniza as pessoas. Já a luta não. A luta é um esporte, pessoal. Ela é regida por regras super claras, exige um nível de autocontrole e autolimitação absurdos, usa muita estratégia e, acima de tudo, respeita o adversário o tempo inteiro. E já que estamos falando sobre dinâmicas específicas, vamos dar uma olhada no voleibol. Pensa só. A habilidade motora básica desse esporte é o ato de rebater a bola, certo? Isso significa que é literalmente impossível que um único jogador retenha a bola e resolva tudo sozinho. A própria lógica interna do jogo foi desenhada para impedir qualquer monopolização. O sucesso ali depende totalmente da capacidade da equipe inteira de ler as jogadas, de se posicionar bem e de ter uma consciência super coletiva. 4. Esporte, mídia e sociedade. Chegamos ao clímax do nosso raio-x. É aqui que as bancas elaboram aquelas críticas sociológicas mais afiadas, entendendo o esporte não só como uma prática, mas como um produto. Então, o ponto crucial para a gente absorver é esse conceito de esporte telespectáculo. É uma modalidade totalmente nova de consumo. A TV ou a internet não apenas transmitem a partida, elas fragmentam, alteram os enquadramentos, editam imagens e colocam comentários que induzem o que a gente tem que sentir.
O jogo em si, a brincadeira natural, acaba ficando em segundo plano, porque o foco passa a ser totalmente aquele espetáculo lucrativo, valorizando a vitória a qualquer custo e muitas vezes repetindo até a exaustão polêmicas e cenas de violência. Para contrastar com esse espetáculo super romantizado que a mídia vende, olha que interessante essa fala da Marina, ex-jogadora da seleção brasileira. Porque quando a mídia foca só no glamour, nas cifras milionárias e naquelas histórias bonitas de superação, a gente esquece da realidade. E a realidade é muito mais dura. Tem ali um ser humano suportando meses a fio de treinamento intenso, lesões e uma exaustão física e mental absurdas. O esporte de alto rendimento está bem longe de ser tão acessível e glamuroso quanto a tela da TV faz parecer. 5. Inclusão e diversidade no esporte. O esporte funciona como um espelho direto das lutas da nossa sociedade por igualdade, representatividade e acessibilidade. E esse depoimento da recordista paralímpica Terezinha Guilhermina é de arrepiar. Imagina a situação. Antes de chegar ao topo e conseguir uma equipe multidisciplinar, a grana era tão curta que ela quase não conseguia competir. Uma atleta com deficiência visual tendo que correr e treinar sozinha, tomando tombos e sofrendo acidentes só pela falta de recursos para pagar um atleta guia? Isso escancara demais as barreiras severas, físicas e financeiras que existem até a consagração lá no esporte adaptado. Mas, por outro lado, a gente tem vitórias históricas maravilhosas para celebrar. 50-50. Esse é o número exato da paridade de gênero que foi finalmente alcançada lá nos Jogos Olímpicos de 2024. E a gente sabe que isso não caiu do céu, né? É o legado direto de décadas de muitas lutas de movimentos feministas ao redor do mundo. Elas forçaram mudanças super profundas nas estruturas e nas comissões esportivas internacionais para garantir que as mulheres tivessem de verdade exatamente o mesmo espaço nas arenas de competição. Ainda mergulhando na cultura, é fascinante analisar eventos como os Jogos dos Povos Indígenas. Imagina práticas super ancestrais como o uso do arco e flecha, que tradicionalmente eram ferramentas de caça e de defesa, cercadas de rituais com pintura corporal. Quando a gente pega isso e transforma em modalidades de um grande evento moderno, acontece uma esportivização. A cultura tradicional acaba sendo forçada e moldada por elementos muito modernos de regulamentação, regras estritas e aquele formato competitivo que todo mundo já conhece. É uma mistura complexa de tradição e padronização. 6. Saúde física e mental, indo muito além da biologia. A gente conclui esse nosso mergulho temático focando no objetivo máximo da cultura corporal, a saúde holística. Aquela que junta o físico e o mental. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é olhar a perspectiva da Rebeca Andrade, nossa gigante medalhista olímpica. No auge absoluto do esporte, ela deixa claríssimo que superar adversárias fica em segundo plano. A verdadeira batalha rola ali, dentro da própria cabeça. O alto rendimento físico só acontece se houver muito suporte psicológico e terapia emocional. Isso joga por terra completamente aquele mito de que o nosso corpo trabalha isolado da nossa mente. É exatamente por isso que a prova do Enem exige que você entenda essa tal de educação para a saúde. Eles querem que você saiba que a saúde não é um estado biológico fixo, tipo, tô saudável e pronto. Não. Ela precisa ser construída todo dia, de forma individual, pela vida toda. É bater de frente com o sedentarismo usando um contexto realmente educativo e pedagógico. Não tem nada a ver com correr atrás daquele padrão de beleza estético de capa de revista. O lance aqui é priorizar hábitos reais e saudáveis que vão te acompanhar para sempre. E para fechar essa nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Será que os esportes que a gente consome hoje ainda refletem a nossa verdadeira expressão humana ou eles já viraram apenas um espetáculo lucrativo da televisão? Depois de passar pelas raízes históricas, ver o esforço absurdo dos atletas e entender a máquina da TV, eu quero que você reflita sobre isso. Estar preparado para a prova significa exatamente estar com essa lente crítica sociológica ativada para ler o nosso mundo. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa explicação com a gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.